Eu nunca compreendi por que meu sogro e minha sogra nunca gostaram de mim, apesar de todos os esforços que fiz por eles e pelo bem-estar de seu filho, Leonardo. Mesmo tendo sido eu a responsável por organizar e pagar a festa de aniversário de casamento deles, durante a celebração, fui publicamente acusada de estar explorando Leonardo, com eles alegando que eu não trabalhava há 8 anos. Naquele instante, a injustiça da situação me atingiu em cheio, e eu não consegui me conter. Resolvi, ali mesmo, esclarecer a verdade que eles pareciam ignorar. Agora, estão envergonhados, pois todos os convidados se voltaram contra eles ao descobrirem a verdadeira situação. Leonardo, meu marido de 36 anos, e eu, Juliana, de 34, estamos juntos há 12 anos, dos quais 9 são de casamento. Desde o início, sempre nos consideramos almas gêmeas, e nossa relação foi marcada por uma sintonia quase perfeita, exceto quando o assunto envolvia a relação com os pais dele. Desde o primeiro momento, eles nunca me aceitaram como parte da família, e esse sentimento de rejeição sempre esteve presente, mesmo que nunca fosse claramente expressado. Sinceramente, eu nunca soube o motivo real desse ressentimento, até poucos dias atrás, quando eles finalmente revelaram a verdade que estavam guardando, durante a festa de aniversário deles. Antes de entrar nos detalhes do que aconteceu, preciso dar a vocês algum contexto sobre a nossa situação. Leonardo é o que alguns chamariam de dono de casa. Cerca de um ano após o nosso casamento, percebemos que eu estava ganhando muito mais dinheiro do que ele, pois trabalhava no negócio de eletrodomésticos do meu pai e estava sendo treinada para assumir a empresa quando ele se aposentasse. Leonardo, que odiava o trabalho que fazia e o considerava uma perda de tempo, sugeriu que ficasse em casa cuidando das tarefas domésticas. Eu pensei que era uma decisão importante, mas, contanto que ele estivesse confortável com essa escolha, eu também estava. Foi uma decisão conjunta, e temos mantido essa dinâmica pelos últimos 8 anos. Enquanto eu vou para o trabalho, Leonardo cuida dos afazeres domésticos e mantém nossa casa em ordem. Meu pai se aposentou há quase 6 anos, e desde então, eu sou a CEO da empresa da família. Não quero parecer arrogante, mas ganho bastante dinheiro, e meu marido está feliz com a nossa situação. Por isso, nunca entendi por que alguém teria um problema com isso. No entanto, por algum motivo, os pais de Leonardo simplesmente presumiram que ele era o principal provedor da família. Para ser justa, nunca realmente contamos a eles a respeito da nossa verdadeira situação. Mas, honestamente, isso foi porque os pais de Leonardo são muito conservadores e tradicionais. Leonardo sabia que, se eles descobrissem que ele era um dono de casa e não estava realmente trabalhando, eles perderiam completamente a cabeça. Ele disse que não queria lidar com o estresse de contar a verdade para eles, então nunca falamos sobre a nossa real situação. Eles não tinham ideia de que Leonardo não estava trabalhando nos últimos 8 anos. Sempre que nos encontrávamos, fingíamos que ele ainda estava empregado na empresa anterior, mas evitávamos entrar em detalhes. Assim que o assunto surgia, mudávamos de tema, porque não achávamos que fosse importante o suficiente para ser discutido. Dessa forma, conseguimos evitar muitas discussões embaraçosas e conversas desnecessárias, o que nos deixava felizes. Além disso, os pais de Leonardo já não gostavam muito de mim desde que nos casamos, então eu não queria piorar as coisas ao revelar que ele estava em casa cuidando da casa, enquanto era eu quem trabalhava e trazia o dinheiro para casa. Talvez você esteja se perguntando por que eu ainda tentei me dar bem com eles e manter contato, mesmo sendo evidente que não gostavam de mim. O próprio Leonardo se desculpou comigo várias vezes por essa situação, mas cortar os pais dele permanentemente de nossas vidas nunca foi uma opção. Isso porque minha sogra, Sheila, é uma sobrevivente de câncer. Nos últimos 8 anos, ela teve que lutar contra 2 tipos diferentes de câncer. Primeiro, foi diagnosticada com câncer de pele, alguns anos depois, com câncer cerebral. Ela teve a sorte de sobreviver a ambos e agora está em remissão, mas, após tudo o que ela passou, simplesmente não conseguimos encontrar em nós mesmos a força para afastá-los de nossas vidas. Como se isso não fosse o bastante, meu sogro, Bob, teve 2 ataques cardíacos nos últimos 4 anos. Com tudo isso em mente, acho que você pode entender a posição difícil em que estávamos e por que não podíamos simplesmente cortá-los de nossas vidas, apesar do comportamento estranho deles em relação a mim. Eu não diria que os pais de Leonardo foram rudes ou desagradáveis, mas sempre que eu estava por perto, eles eram muito frios. Isso era algo que todos na sala podiam perceber.
Quando eu ainda estava namorando Leonardo e conheci sua família pela primeira vez, eles já demonstravam uma certa distância, mas depois que nos casamos, essa frieza aumentou ainda mais. No entanto, considerando as condições de saúde deles, decidi engolir essa situação e lidar com isso. Eu não queria ser a pessoa que diria a Leonardo para cortar os pais de sua vida só porque eles eram um pouco estranhos comigo. Leonardo, por sua vez, ficou extremamente grato por eu ter tomado essa atitude. Uma das razões pelas quais me senti mal por eles é que eu tinha perdido minha mãe para o câncer alguns anos antes de conhecer Leonardo. Eu não queria complicar ainda mais as coisas para ele, então fazia o possível para ajudar seus pais financeiramente sempre que necessário. Ambos estavam aposentados e, de vez em quando, pediam a Leonardo ajuda para cobrir certas despesas. Como Leonardo não tinha muito dinheiro, eu era quem escrevia os cheques, mas sempre fazia parecer que o apoio vinha de nós dois. Se apenas meu nome estivesse envolvido, isso poderia levantar suspeitas, e nós não queríamos que eles descobrissem que Leonardo não estava trabalhando nos últimos 8 anos. Tudo que eles tiveram, cada evento que organizaram, todas as férias que tiraram, e todas as coisas chiques que puderam fazer, foi graças a mim. Por isso, eu achava que eles seriam pelo menos um pouco gratos, já que, de acordo com o que acreditavam, era Leonardo e eu que contribuíamos para as finanças deles. Eu ainda acredito que, como fazia parte de tudo isso, merecia um pouco de apreciação. No entanto, nunca tive sorte com eles. Recentemente, organizei a festa de aniversário de casamento deles para comemorar 40 anos juntos. Claro, na visão deles, foi Leonardo e eu que organizamos tudo, mas, na verdade, eu estava sozinha por trás de cada detalhe, e realmente esperava que eles fossem gratos por isso. No entanto, durante a festa, eles decidiram fazer um discurso que foi particularmente desagradável. A partir daquele momento, percebi que não havia mais volta para termos um relacionamento saudável. Em retaliação, decidi esclarecer certas coisas que, na verdade, já deveriam ter sido ditas há muito tempo. Desde o momento em que chegamos à festa, os pais de Leonardo começaram a agir de forma estranha, e eu não consegui entender o motivo na hora. Tudo fez sentido durante o discurso deles. Eles mencionaram que, algumas semanas antes, eu tinha comprado um carro novo e luxuoso para mim mesma. Leonardo, por outro lado, ainda dirigia seu carro velho, simplesmente porque ele não saía muito e, quando precisávamos sair juntos, íamos no meu carro. Entendi que o motivo da estranheza deles era a minha recente aquisição do carro, e aquilo aparentemente os incomodou a ponto de transformar o discurso de celebração em um ataque público contra mim. Naquele dia, Leonardo chegou à casa dos pais à tarde, e eu só pude ir à noite, depois do trabalho. Como íamos em horários diferentes, fomos em carros separados, e eu cheguei no meu carro novo. Acho que isso irritou os pais de Leonardo de alguma forma. Quando pediram que eles fizessem um discurso para celebrar o aniversário de casamento, eles começaram falando sobre os 40 anos juntos, mas logo aproveitaram o momento para abordar algo que os estava incomodando. Eles se viraram para mim e começaram a dizer que não apreciavam o fato de eu estar me aproveitando do filho deles por tanto tempo. Disseram que, por anos, não mencionaram nada, esperando que eu mudasse, mas que agora, após quase 9 anos de casamento, estavam cansados de esperar. Eles continuaram criticando o fato de eu ter comprado um carro novo e insinuaram que era uma vergonha eu fazer isso usando o dinheiro do meu marido. A crítica pública foi um choque, pois eles claramente acreditavam que eu estava desperdiçando o dinheiro de Leonardo, quando, na verdade, eu era a principal provedora da família. Eles também mencionaram que, enquanto Leonardo dirigia um carro velho e se vestia de forma modesta, eu estava sempre usando roupas de marcas caras, dos pés à cabeça. Eles consideraram isso uma exibição desnecessária e uma prova de que eu estava sendo dependente do dinheiro do meu marido. Depois de ficarem calados por tanto tempo, eles disseram que sentiam que era hora de me fazer perceber que eu estava agindo como uma interesseira. Aquele discurso foi o ponto de ruptura para mim. Todos os convidados estavam me olhando, e, embora eu já estivesse acostumada com a frieza deles, ser humilhada publicamente daquela forma era algo que eu não podia aceitar. Então, decidi tomar o controle da situação e fiz meu próprio discurso, onde esclareci toda a verdade. Desde então, os pais de Leonardo têm nos incomodado constantemente, porque acreditam que os fiz parecer tolos. Porém, Leonardo não teve nenhum problema com o que eu disse, porque ele sabia que era verdade e que, eventualmente, essa verdade viria à tona. Quando eles terminaram o discurso, eu subi ao palco.
Eles tentaram me impedir, dizendo que não era necessário debater com eles naquele momento, mas eu respondi que não apenas era necessário, como também era muito importante que eles me ouvissem. Então, continuei meu discurso esclarecendo que, nos últimos 8 anos, Leonardo não havia trabalhado um único dia, e isso foi possível graças a mim. Contei a todos da família o segredo que havíamos mantido deles por tanto tempo e revelei que Leonardo, na verdade, era responsável por cuidar da casa, enquanto eu era a principal provedora da família. Ao contrário do que os pais de Leonardo acreditavam, eu estava financiando tudo o tempo todo, e eles tiveram a ingratidão de fazer um discurso horrível sobre mim em público. Eu também expliquei que Leonardo vestia roupas modestas e dirigia um carro velho por escolha própria, e que ninguém poderia me acusar de privá-lo de qualquer coisa ou de fazê-lo se sentir inferior, como eles estavam tentando fazer comigo. Admiti que esconder a verdade sobre nossa situação financeira pode ter sido um erro, mas duvido que isso teria mudado alguma coisa. Meu sogro e minha sogra provavelmente teriam encontrado outro motivo para me odiar de qualquer forma. Nos últimos 8 anos, sempre que os ajudamos financeiramente, deixei claro que eu desempenhava um papel igual no apoio a eles. No entanto, eles nunca demonstraram gratidão por isso. Mentimos para eles por nossa própria paz de espírito, porque, mesmo antes de começarmos a mentir, eles já não gostavam de mim, sem motivo aparente. Agora que a verdade finalmente foi revelada, não vi mais razão para continuar por perto e ser insultada por eles. Leonardo e eu decidimos sair da festa, mas antes de ir embora, olhamos bem para os rostos de todos na multidão. Todos os convidados estavam visivelmente enojados com o que havia acontecido. Quando chegamos em casa, senti como se um enorme fardo tivesse sido tirado de nossos ombros. Havíamos mantido essas mentiras por 8 anos, e agora que a verdade havia sido revelada, não tínhamos mais nada com que nos preocupar. Mas, no dia seguinte, os pais de Leonardo ligaram para ele. Pensamos que talvez eles fossem se desculpar ou, ao menos, tentar resolver as coisas conosco, considerando como tudo tinha sido desastroso na festa. No entanto, em vez de se desculparem, eles nos acusaram de sermos pessoas horríveis por termos mentido para eles por tanto tempo. O pior foi que disseram que eu era uma pessoa terrível por fazer aquele discurso humilhante, alegando que eu os fiz parecer pais ruins. Primeiro de tudo, eu não acho que os fiz parecer nada, apenas mostrei a eles a realidade. Eu poderia concordar que mentir foi errado, mas, honestamente, que outra escolha nós teríamos? Se não tivéssemos mentido, eles provavelmente teriam transformado nossas vidas em um pesadelo, nos importunando constantemente sobre nossa situação e pressionando Leonardo para conseguir um emprego que ele não queria. Cortá-los de nossas vidas também não era uma opção por causa das doenças deles, e teríamos sido consumidos pela culpa se o fizéssemos. Por isso, ainda justifico a mentira, porque eles nunca gostaram de mim desde o começo, mesmo antes de qualquer uma dessas situações acontecer. Mas ainda não consigo entender por que eles me odiavam tanto, mesmo sabendo que eu também estava contribuindo financeiramente para ajudá-los. Todos os cheques que fizemos para eles sempre tinham o meu nome junto com o de Leonardo. Quando Leonardo exigiu uma explicação para esse ódio, eles não tinham nada a dizer e tentaram mudar o assunto de volta para o fato de termos mentido e enganado eles por anos. Eles também alegaram que o meu discurso fez com que todos que eles conheciam começassem a odiá-los quase instantaneamente. Mas Leonardo insistiu que eles nos contassem por que me odiavam tanto, porque naquele ponto precisávamos saber a verdade. Eles sabiam que eu desempenhei um papel importante na organização da festa de aniversário deles, que falei com todos os fornecedores, e que acreditavam que estávamos dividindo os custos da organização. Eles puderam ver por si mesmos com quem eu estava falando. Mesmo assim, nada do que fiz foi suficiente para eles. Apesar de todo o meu esforço pela família, os pais de Leonardo ainda preferiam me odiar. Enquanto Leonardo tentava explicar tudo isso, ouvi gritos do outro lado da linha. Sua mãe estava tão exaltada que pude ouvi-la claramente. Sua mãe nos acusou de manipulá-los por anos e declarou que nunca nos perdoaria por causa do meu discurso. Segundo ela, agora todos na vida deles os odiavam, e ela estava enojada com nós dois, disse ela antes de desligar. Desde então, eles têm mandado várias mensagens para Leonardo, exigindo que lhes digamos quanto dinheiro nos devem, porque não querem mais aceitar nenhum tipo de favor de mim. Eles afirmam que querem devolver tudo que eu já os ajudei a pagar, mesmo que isso signifique vender tudo que possuem. Eles rejeitaram minha ajuda porque me consideram uma mentirosa. Agora, estou me sentindo estranha com toda essa situação e carregando um forte sentimento de culpa.
Fico me perguntando se fui a vilã por mentir sobre o emprego de Leonardo e por ter exposto a verdade na festa de aniversário deles. Olá pessoal, já faz uma semana desde a festa, e Leonardo e eu decidimos que o melhor para nós seria bloquear seus pais e seguir em frente. Está claro que não há mais como dialogar com eles, pois eles simplesmente não querem entender a situação e só procuram uma desculpa para me odiar. Embora eu concorde que provavelmente não deveríamos ter mentido por tanto tempo, o que definitivamente fez com que se sentissem traídos, não acredito que contar a verdade teria feito com que gostassem de mim. Muitos parentes entraram em contato comigo, mostrando apoio e dizendo que o comportamento do meu sogro e da minha sogra durante a festa foi inaceitável. A maioria das pessoas cortou relações com eles. Eu não diria que me sinto bem com isso, porque, no fundo, eles são apenas um casal de velhos solitários. Para ser honesta, não vou incentivar esse afastamento, porque ainda tenho um coração, independentemente de como fui tratada. Não desejo mal a ninguém, mas também não vou me esforçar para desencorajar as pessoas a cortarem relações com eles. É uma escolha pessoal de cada um, e eu não vou interferir nisso de nenhuma forma. Toda essa situação realmente abalou meus nervos, e tudo o que quero agora é parar de pensar nisso e seguir em frente com minha vida. Leonardo e eu estamos planejando fazer uma viagem curta no fim de semana para escapar de todo esse drama. Pelo menos, algo de bom pode sair disso. Usaremos essa viagem como uma desculpa para fugir de tudo e termos um tempo para nós mesmos, para processar tudo o que aconteceu. Conforme decidimos alguns dias atrás, Leonardo e eu bloqueamos Bob e Sheila em todas as plataformas possíveis, certificando-nos de que eles não conseguiriam entrar em contato conosco. Ontem, saímos de manhã para uma curta viagem à praia, mas logo recebi uma ligação da empresa de alarmes, informando que alguém havia tentado invadir nossa casa, disparando os alarmes. Imediatamente, pensei que só poderia ser Bob e Sheila. Assim que recebi a ligação, acessei as câmeras de segurança para revisar as filmagens, e claro, era exatamente o que eu imaginava. Lá estavam eles, parados do lado de fora da nossa porta, tocando a campainha por quase 15 minutos antes de tentarem entrar por outros meios. O mais absurdo foi como conseguiram entrar. Eles fizeram a coisa mais louca, quebraram a janela de vidro da nossa sala de estar usando tijolos que, pelo visto, trouxeram especificamente para esse propósito. Registrei todos os detalhes para que eu pudesse processá-los mais tarde e recuperar meu dinheiro, já que a janela de vidro que eles quebraram era bem cara para instalar. Foi muito corajoso, ou talvez insensato, da parte deles tentar algo assim, considerando a idade e as circunstâncias. Depois que eles entraram na casa, percebi, enquanto revisava as filmagens, que eles ainda não tinham saído quando recebi a ligação da empresa de alarmes. Imediatamente, decidi chamar a polícia e também informei meu vizinho, que é um grande amigo, sobre o que estava acontecendo. Em meia hora, os policiais chegaram e escoltaram Bob e Sheila para fora da nossa propriedade. Agora cabe à polícia decidir se serão acusados ou não. Provavelmente, eles não serão, devido à idade avançada, e podem até alegar algum tipo de confusão ou incapacidade mental para se safar da situação. Isso realmente me irritou profundamente. O fato de terem feito algo assim é simplesmente inaceitável. Enquanto isso, entrei em contato com minha vizinha, que conseguiu que alguém instalasse um vidro improvisado para substituir o que foi quebrado. Embora seja uma solução temporária e muito mais barata que o vidro original, teremos que substituí-lo por algo melhor assim que voltarmos para casa. Pode ter certeza, vou garantir que Bob e Sheila paguem cada centavo do que nos custaram. Estou determinada a recuperar tudo, pois a maneira como estão agindo é realmente revoltante. No entanto, Leonardo e eu já tínhamos decidido que nada iria nos impedir de aproveitar nosso fim de semana juntos, nem mesmo as palhaçadas do meu sogro e minha sogra. Por isso, estamos seguindo com nossos planos e passando o fim de semana na praia. Vamos cuidar de tudo quando voltarmos para a cidade. Aconteceu exatamente como eu esperava, as acusações contra eles foram retiradas devido à idade avançada. Leonardo me disse que seu pai é muito amigo de alguém que é parente do promotor, então isso pode ter influenciado a decisão, o que parece extremamente injusto. No entanto, decidi não prosseguir mais com isso, porque não vale a pena. Depois que fizemos uma varredura completa na casa, percebi que nada havia sido roubado ou danificado além da porta de vidro. Para ser franca, nem sei o que eles estavam fazendo lá dentro, mas mesmo assim, vou enviar um aviso legal exigindo que me reembolsem pela substituição da porta de vidro. Já enviei um e-mail para eles, informando que precisam devolver todo o dinheiro que nos devem.
desde que fizeram essas afirmações absurdas sobre não querer mais aceitar minha ajuda, eles mesmos tinham pedido detalhes sobre quanto me deviam antes, então agora vou cobrar cada centavo. Eles deixaram claro que não estavam dispostos a aceitar mais um único dólar meu, então agora podem finalmente retribuir o favor e me pagar de volta tudo que gastei com eles até agora. Calculamos que, nos últimos 9 anos, eles acumularam uma dívida de quase $80.000 comigo, e agora estão endividados até que possam devolver o valor integral. Poderia ter me sentido mal por cobrar isso, mas depois do incidente de invasão, realmente não acho que eles mereçam minha compaixão. Leonardo também disse que estou fazendo a coisa certa, e acho que estou mesmo, embora seja algo que deveria ter feito há muito tempo. Até agora, sempre tentei ser gentil e generosa, mas algumas pessoas simplesmente não merecem isso. Conversei com meu advogado, e ele me disse que, de acordo com as filmagens, está claro que foram eles que causaram os danos à porta de vidro, então eles terão que pagar pela substituição. No entanto, ele não tem muita certeza se conseguiremos recuperar o restante do dinheiro, já que não há nenhum contrato ou documento legal que comprove as transações. Isso pode tornar as coisas um pouco mais difíceis. Por enquanto, vou continuar enviando e-mails para eles, exigindo a devolução do dinheiro, até que finalmente concordem em me pagar de volta, ou até que um de nós se canse, de preferência, que sejam eles. Para ser honesta, não preciso desse dinheiro desesperadamente, mas depois de toda a humilhação que tive que enfrentar, não acho que vale a pena deixar isso para lá. Então, algumas semanas atrás, enviamos um aviso legal ao meu sogro e minha sogra, exigindo que eles pagassem o valor necessário para substituir a porta de vidro em nossa casa. Para ser sincera, o processo foi muito mais fácil do que eu esperava, e em 2 semanas conseguimos chegar a um acordo, com eles nos pagando o valor total. A pior parte não foi o processo em si, mas ter que vê-los e lidar com a interação que ocorreu durante o encontro com nossos advogados. Eles tiveram que manter o decoro e não se comportaram como velhos loucos durante a reunião, mas, quando estávamos no estacionamento, algo inesperado aconteceu. Eu imaginava que eles não teriam mais nada a nos dizer e que tudo estava resolvido, então Leonardo e eu estávamos prontos para ir para casa. Nós fomos até lá no meu carro, aquele carro novo que claramente os incomodou. Sheila veio bem perto de mim, com Bob logo atrás dela, e para minha surpresa, ela cuspiu no chão ao lado dos meus pés e me disse para sair dali o mais rápido possível, porque, caso contrário, eu me arrependeria, como se eu estivesse tentando esfregar minha riqueza na cara deles. Fiquei completamente surpresa com a agressividade dela. Sheila então disse que eu merecia exatamente isso por tê-los humilhado na festa, e que agora ninguém mais queria ter qualquer coisa a ver com eles, e tudo era culpa minha. Leonardo, ao ver o que estava acontecendo, veio para o meu lado e disse que aquele comportamento era completamente inaceitável. Mas Sheila respondeu que não queria falar com ele, pois ele era tão desagradável quanto eu, além de ser um perdedor que não tinha dinheiro próprio, e portanto, não tinha o direito de dizer nada. Então, do nada, Bob subiu no capô do carro e deu um soco no para-brisa com tanta força que não só se machucou, como também conseguiu rachar o vidro. Sheila, de maneira surpreendentemente sarcástica, disse que estava sendo muito generosa e que também me enviaria o dinheiro para consertar o para-brisa, junto com o que já me deviam. Leonardo e eu ficamos completamente pasmos e sem saber como reagir a isso. Pensamos em chamar a polícia, mas sabíamos que eles provavelmente escapariam com apenas uma advertência, como já havia acontecido antes. Decidimos ignorar o incidente porque sabíamos que, de qualquer forma, íamos conseguir o dinheiro de volta. O que realmente queríamos era seguir em frente, e não nos importávamos se eles seriam punidos ou não, porque, para nós, o fato de ficarem sozinhos já seria punição suficiente. Optamos por não envolver a lei novamente, pois estávamos exaustos de lidar com toda essa situação. Agora, estamos focados em viver uma vida pacífica, sem mais nenhum contato com Bob e Sheila, porque, sinceramente, eles não valem nosso tempo ou energia. Antes, eu não queria que eles fossem completamente isolados do resto da família, mas agora mudei de ideia. Leonardo entrou em contato com a maioria de seus parentes e contou a todos o que aconteceu. Ele deixou claro que, a partir deste ponto, se Bob e Sheila forem convidados para qualquer reunião familiar ou outros eventos, nós dois não estaremos presentes. A maioria das pessoas respondeu positivamente, dizendo que não tem nada de bom a falar sobre eles e que não querem mais contato com essas pessoas, especialmente depois de saberem o que descobrimos. Agora, estamos determinados a manter essa decisão e seguir em frente com nossas vidas. Olá pessoal!
Já faz quase um ano desde todos os problemas que passamos, e ontem aconteceu algo incrível que eu queria compartilhar com vocês. Estou grávida. Descobrimos a novidade algumas semanas atrás e decidimos fazer uma festa para anunciar a gravidez. Embora não tivéssemos planejado um evento grande, acabamos convidando várias pessoas, e tudo se desenrolou naturalmente. Confesso que estava um pouco cética, especialmente porque estou quase completando 30 anos, mas tudo parece certo e estamos animados para seguir em frente com a gravidez. Todos estão realmente felizes por nós. No entanto, depois de quase um ano sem contato, adivinhem quem apareceu na nossa festa sem ser convidado? Sim, Sheila e Bob. Eles chegaram à nossa porta quase uma hora antes da festa começar. Desde o início de todo esse drama, eu estava esperando o momento certo para fazer algo que tinha em mente. Quando Sheila disse que queria deixar tudo no passado e começar do zero agora que seria avó, eu simplesmente cuspi no chão e pedi para ela ir embora, da mesma forma que ela fez comigo um ano atrás. Então, bati a porta na cara deles. Eles continuaram tocando a campainha por mais alguns minutos, mas depois eu abri a porta novamente e avisei que, se não fossem embora imediatamente, eu chamaria a polícia novamente. Desta vez, não os deixaria escapar tão facilmente. Então, eles exigiram falar com Leonardo, mas ele saiu e de forma sarcástica, disse a eles que, como ele não era um membro valioso da família e era um enorme perdedor, não se sentia digno de ter qualquer discussão com eles. Ele sugeriu que seria melhor para todos se eles simplesmente fossem embora. Após serem humilhados o suficiente, finalmente nos deixaram. Isso nos trouxe um grande alívio, pois agora posso buscar uma ordem de restrição contra eles. Com a gravidez, não quero arriscar nada e definitivamente não quero mais que eles façam parte da minha vida. Vou garantir que isso aconteça para proteger a mim e a minha família. Entendo a frustração da protagonista, mas acredito que desde o início ela e seu marido deveriam ter deixado claro para os pais de Leonardo toda a situação financeira da família. Dessa forma, teria sido mais fácil evitar mal-entendidos e confusões. Mas e você, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigada por assistir. Se gostou, apoie o canal deixando seu like e um comentário. Não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhuma história real sobre relacionamentos e desafios familiares. Até a próxima!